Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo de número 1, verso 1, Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Vamos aprendendo a valorizar a nossa salvação. A salvação, aliás, a nossa salvação, que é algo realizado. O homem de Deus, ele não deve andar à cata de novidades no campo religioso. Ele não deve também ser levado por comentários. Muitas vezes, comentários fantasiosos, mas nós devemos estarmos arraigados naquilo que diz a palavra de Deus. Como já vimos, o apóstolo Paulo foi aquele líder zeloso que procurou ensinar tudo, falar tudo que diz respeito à nossa salvação. A ênfase sempre dada a estarmos em Cristo. A gente já aprendeu aqui em Colossenses 2 o grande fato de que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele disse também que nós temos a nossa plenitude nele. E ele destacou que isto é porque ele é a cabeça de todo principado, de toda a potestade. E foi disse que nele fomos circuncidados, não naquela velha circuncisão feita pelos homens no despojamento do corpo da carne, mas na circuncisão de Cristo. E ele enfatizou o batismo, que é o começo de nossa vida espiritual. Não é apenas aquilo que muitos pensam, que o batismo é um testemunho público. É uma declaração de fé ao público de que agora pertencemos a Jesus. Isto é, sim, mas não é isto que o batismo em nome de Jesus significa. Ele mostra que a gente foi sepultado com ele pelo batismo. E não só isso, fala também aqui que fomos ressuscitados nele, pela fé no poder de Deus. E ele perdoou os nossos pecados. Aí então, ele fala do nosso tempo de outrora. Ele fala do nosso passado, aquele passado que ele, com uma palavra só, ele classificou como que era esse passado.
Ele disse que nós estávamos mortos na incircuncisão da nossa carne. Isto é, aquela vida sem compromisso com Deus, aquela vida sem comunhão com Deus, aquela vida vivida para prazeres da carne. Ele diz logo em seguida que ele, Jesus, nos vivificou, isto é, nos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos pecados. E aí ele vai descrevendo como isto aconteceu, como tudo isto aconteceu. Veja com que clareza ele escreveu. E havendo, veja só, tudo no passado, e havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Olha, que será que é esse escrito de dívida? E eram ordenanças, e ele fala que isto era contra nós, eram dívidas, e ele rasgou sem muito rodeio. Era aquela lei cheia de regras, cheia de mandamentos, aquela da velha aliança, que em outro lugar o apóstolo chamou ela de apenas letra, e letra que mata. E num outro lugar ele disse que esta lei, que estas ordenanças caducaram. E aqui ele disse que ele as encravou na cruz. Aí a gente tem que lembrar de um texto paralelo aos Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei, esta lei sim, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Olha, sempre nele, em Cristo Jesus, te livrou da lei, nos livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? O que era impossível à lei, olha aí, as ordenanças, o que era impossível à lei, porque ela estava enferma pela carne, na sua carne, no seu corpo. Ele desfez na carne, matou na carne o pecado. É isto, é nisto que nós devemos nos apegar, não ficarmos fanatizando regras, dogmas, leis, mandamentos. Eu cito novamente aquilo que ele disse lá em 2 Coríntios 3. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você, não sei se você já frequentou
aquelas grandes reuniões, aqueles grandes encontros que depois você volta para casa. Aí você vai fazer um balanço naquilo tudo e você chega à seguinte conclusão: sabe, eu estou voltando pior de que eu era, de que eu fui. Sabem, as grandes multidões, elas acabam dando satisfação à carne. Você já ouviu falar em ilusões religiosas? Na religião, nas religiões também tem ilusões. São movimentos, são multidões, são grandes líderes que enchem os nossos olhos, mas não enchem os nossos corações. Só existe um. Este um é a nossa plenitude. Este um, Paulo está dizendo que nele nós temos a nossa plenitude. Também ele fez tudo por nós. É só crermos, é só aceitarmos que fomos circuncidados nele, fomos sepultados com ele pelo batismo, fomos ressuscitados com ele dentre os mortos. Ele nos deu vida. A gente recebeu vida juntamente com ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Por isso, ele é capaz de nos preencher, de nos dar da sua plenitude. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.